Entramos no módulo de vibração de N graus de liberdade. Hoje vamos falar de sistemas discretos de N graus de liberdade. Vamos apresentar um exemplo de 2 graus de liberdade, falar sobre sua forma matricial e vamos apresentar algumas técnicas de determinação da matriz de rigidez a partir dos coeficientes de fluência e de flexibilidade. Bem-vindos! A vibração de sistemas contínuos é presente em diversos problemas, contudo, esses sistemas podem ser transformados em massas discretas e ser resolvidos como sistemas discretos para a sua análise de vibração. Por exemplo, temos metade de um veículo que pode ser visto apenas como um corpo extenso com massa e inércia, suspenso por 2 molas, que é apoiado nas massas dos pneus, que entra em contato com o solo a partir de 2 molas referentes à flexibilidade do pneu. Ou um tanque de água, que pode ser discretizado a partir de um conjunto de massas M1, M2, MM, que vão oscilar em função da geometria da minha piscina e de uma massa imóvel M0. Todos esses sistemas vão descrever o problema de vibração de corpos contínuos a partir de corpos discretos, que descrevem bem o comportamento desses sistemas. Temos aqui um exemplo de 2 massas discretas presas por 3 molas, K1, K2 e K3, e por 3 amortecedores C1, C2 e C3. Essas massas M1 e M2 estão sujeitas às forças externas F1 e F2. Todo esse sistema vai ser descrito por apenas 2 variáveis. O movimento da massa M1 é dado pelo deslocamento horizontal U1 e o movimento da massa M2 é descrito pelo movimento U2. Podemos, a partir de diagramas de corpo livre, descrever as forças que agem em cada um dos corpos, M1, M2, como um conjunto de forças referentes à mola K1 e o amortecedor C1, as forças devido à força externa, e a mola K2 e o amortecedor C2, que vão ser função do movimento relativo entre as massas M1 e M2. Já na massa M2, temos a força devido ao movimento relativo e temos a ação das forças devido à mola K3 e o amortecedor C3 e a força externa F2. Descrevendo isso em equações de movimento, para a primeira massa, vamos ter que a somatória das forças igual à massa M1 vezes a sua aceleração vai ser descrita como F1 menos C1 U1 ponto menos K1 U1 mais C2 U2 pontos menos U1 ponto mais K2 U2 menos U1. Seguindo o mesmo princípio, podemos reescrever a somatória das forças que agem na massa 2 em função da sua inércia vezes a aceleração. Reescrevendo ambas as equações, vamos ter um sistema de equações 2 por 2, descrito abaixo. O sistema de equações que descreve a equação de movimento do meu sistema massa-mola com 2 graus de liberdade pode ser reescrito de forma matricial, supondo que U vai ser o vetor contendo os deslocamentos U1 e U2, o vetor F contendo as forças F1 e F2, a massa, uma matriz diagonal com termos M1, M2, a matriz de amortecimento e de rigidez. Vamos tentar fazer agora um exemplo para obter a equação de movimento de um sistema acoplado composto por um oscilador linear e um pêndulo simples. A primeira coisa para resolver esse problema, usando técnicas energéticas, é considerar a cinemática do sistema. No caso do meu massa-mola, eu tenho apenas cinemática no movimento horizontal. Xm é igual a U, Ym vai ser igual a 0. Com relação ao pêndulo, temos que o movimento horizontal xp
vai ser igual à soma do movimento U mais a componente de oscilação do pêndulo horizontal, L seno θ. Isso pode ser aproximado para U mais Lθ. Enquanto que o movimento vertical, YP, vai ser igual a menos L cosseno θ, ou aproximadamente menos L1 menos 1 sobre θ ao quadrado. Esse termo, meio de θ ao quadrado, para pequenos ângulos, pode ser eliminado. Considerando a energia potencial, ele vai ser meio da energia potencial de K1 mais K2 da massa U ao quadrado, mais a energia potencial mg_yp. Isso vai ser aproximadamente meio de K1 mais K2 U ao quadrado menos mgl cosseno θ. Enquanto que a energia cinética vai ser dado por meio de mu ponto ao quadrado mais meio de m, as componentes translacionais da energia cinética do meu pêndulo, que é xp ponto ao quadrado, mais yp ponto ao quadrado, mais a componente do movimento rotacional, meio de ip θ ponto ao quadrado. Eu posso reescrever isso sabendo que yp, a derivada temporal, vai ser simplesmente zero. Dessa forma, a energia cinética do meu sistema vai ser meio de mu ponto ao quadrado mais meio m de u ponto mais lθ ponto cosseno θ, tudo isso ao quadrado, mais meio de p da inércia θ ponto ao quadrado. Vamos usar o lagrangiano e vamos aplicar as equações de Euler-Lagrange. Desta forma, para descrever as forças dissipativas, que estão apenas acopladas à minha massa m, eu vou usar o trabalho, dW, como sendo a força Fn1 vezes a variação do movimento, ΔU. Isso vai ser igual a menos C1 menos C2, tudo isso multiplicado por U ponto ΔU. Já para o movimento do pêndulo, como não existe nenhuma força dissipativa, então a variação do trabalho vai ser nula. Desta forma, eu tenho que a força dissipativa devido ao movimento dos amortecedores C1 e C2 vão ser dados por menos C1 menos C2, tudo isso multiplicado por U ponto. Isso vai ser a força dissipativa. Supondo, então, pequenos ângulos do meu pêndulo, ou seja, seno θ igual a θ e cosseno θ igual a 1, vamos ter que a variação do lagrangiano com relação a U ponto vai ser igual a mu ponto mais m multiplicando U ponto mais Lθ ponto. A derivada dessa variação com relação ao ponto vai ser igual a mzão mais m vezes a aceleração da massa U, dois pontos, mais ml θ, dois pontos. A derivada do lagrangiano com relação à a velocidade da variação angular θ ponto vai ser igual a ml multiplicando mu ponto mais Lθ ponto mais a inércia do meu pêndulo é θ ponto. A derivada temporal do termo anterior vai ser dado por ml u, dois pontos, mais ml ao quadrado mais ip, tudo isso multiplicado por θ, dois pontos. Isso vai ser responsável pela matriz de massa do meu sistema discreto. Para os termos da matriz de rigidez, vamos ter que a variação do lagrangiano com relação a U é dado por menos, abre parênteses, K1 mais K2, fecha parênteses, U. E a variação do lagrangiano com relação a θ vai ser dado por menos mgl θ. Sabendo, então, das parcelas e aplicando a equação de Euler-Lagrange para cada um dos movimentos de translação e o movimento do pêndulo, vamos ter a primeira equação do meu sistema discreto com 2 graus de liberdade, dados por mzão mais mzinho u, dois pontos, mais ml θ, dois pontos, mais K1 mais K2, tudo isso multiplicado por U, igual a menos, abre parêntese, C1 mais C2, fecha parêntese, U ponto. A segunda equação, referente ao movimento do pêndulo, vai ser dado por ml u, dois pontos, mais, abre parêntese, ml ao quadrado, mais inércia do pêndulo, fecha parêntese, θ, dois pontos, mais mgl θ igual a zero.
Reescrevendo o sistema de forma matricial, temos as matrizes de massa com as variáveis de aceleração, U, dois pontos, θ, dois pontos, a matriz de dissipação, multiplicadas pelas variáveis U ponto e θ ponto, mais a matriz de rigidez é multiplicada pelos deslocamentos U e θ. Tudo isso igual a zero. De forma geral, podemos calcular sistemas de n graus de liberdade, descrevendo então a equação de movimento por um conjunto de matrizes de massa, amortecimento e rigidez, multiplicadas respectivamente pelos vetores de aceleração, velocidade e deslocamento que compõem os movimentos de cada uma das massas discretas. Todo esse sistema vai ser igualado a um vetor de força F, composto por cada uma das forças F1, F2, F3, Fn, que vão variar no tempo. Temos um conjunto de vetores de deslocamento e força, e temos as matrizes de massa, normalmente diagonal, amortecimento e rigidez. Sabendo disso, vamos aplicar então essa descrição de um sistema NGDL para um exemplo. É de um sistema de 3 graus de liberdade que pode ser visto como uma locomotiva puxando 2 vagões. Esse sistema, vamos descrever o diagrama de corpo livre de cada uma das massas, onde vamos descrever o movimento de cada uma das massas pelo movimento horizontal U1, U2 e U3, e as forças referentes aos engates. Essas forças vão ser descritas a partir da expressão K1 e o movimento relativo entre os vagões. Nesse caso, U1 menos U2 e, na outra força, K vezes U2 menos U3. Dessa forma, podemos escrever o equilíbrio dinâmico das forças que agem em cada um dos corpos. No caso do primeiro corpo, temos o equilíbrio dinâmico vai ser dado por menos K U1 menos U2 igual à inércia do meu problema, m U2 pontos U. O segundo corpo vai ser dado por mais K U1 menos U2 menos K U2 menos U3. Isso igual à inércia do corpo 2, m U2 ponto 2. Enquanto que o terceiro e último corpo é dado por K U2 menos U3, vai ser igual à inércia do corpo 3, m U3 2 pontos. Reescrevendo isso de forma matricial, vamos ter a matriz de massa, uma diagonal, compostos pelas massas m, pelas 3 massas m, e uma matriz com essa forma, K menos K, menos K 2K, menos K, menos K, K. Mas, como podemos fazer a obtenção das matrizes de rigidez de uma forma mais sistemática? Sabemos que um sistema elástico sobre um campo de força F1, F2, Fn, ele vai ser descrito por uma matriz de rigidez K multiplicado pelo campo de deslocamento U, dado pelos deslocamentos U1, U2, Un, como vemos na expressão Ku igual a F. Ok. Se impormos um deslocamento unitário, ou seja, se aplicamos um deslocamento unitário em apenas uma massa, em todas as outras massas, o deslocamento vai ser zero, conforme a expressão. Se aplicarmos isso, na nossa matriz, vamos ter que para cada uma das linhas, vamos ter o deslocamento unitário em uma das colunas e zero em todas as outras. Dessa forma, vamos ter que o efeito das forças que vai agir nesse sistema com deslocamento imposto vai ser igual à coluna da minha matriz de rigidez, K11, K21 e Kn1. Podemos ver isso num sistema 2x2. Vamos impor um movimento unitário na massa 1 e um movimento zero na massa 2. Desta forma, vamos obter uma elongação da mola K1 e um encurtamento da mola K2. Logo, a elongação da mola K1 e K2 vai me dar a força F1, enquanto que o movimento relativo entre a mola K2 devido ao movimento da massa 1 e da massa 2 vai me dar o termo K21. Ou seja, se aplicarmos o movimento 1, vai aparecer uma força F1 e F2 devido ao movimento da massa M1. O mesmo vai acontecer com a massa M2
quando impormos um movimento unitário na massa m2 e impormos um movimento zero na massa 1. Vamos ter uma força F1 e F2 e esse efeito vai me dar o coeficiente K22, enquanto que a força F1, isso vai me dar o coeficiente K21. Outra forma de obter é a partir do conceito da flexibilidade, sabendo que o campo de deslocamento das minhas massas discretas, o 1, o 2, o n, vai ser descrito por um conjunto de coeficientes de flexibilidade multiplicados ao campo de força F1, F2, Fn, como descrito na expressão SF igual a U. Vamos poder aplicar também, vou poder impor uma força unitária na massa 1 e impor uma força nula na massa 2. E assim obter, ao fazer isso, vou ter a coluna da minha matriz de flexibilidade S1, S21, Sn. Como desafio, tentem resolver esses dois pêndulos acoplados por uma mola de coeficiente K e obtenham a equação de movimento desse sistema. Bons estudos!